Olá, sejam bem-vindos ao canal da Clínica Concon. Aqui nós vamos receber vários profissionais de diversas áreas da saúde, de diversas especialidades, que vão abordar com vocês problemas de diferentes doenças e a melhor forma de tratá-los. E vão também falar do melhor hábito de vida, de como ter uma vida mais saudável. Hoje nós temos a honra de receber aqui com a gente a psicóloga Mariângela Leme de Almeida Paolis. A Mariângela é psicóloga especialista em psicologia da saúde pelo Conselho Federal de Psicologia, especialista em transtornos alimentares e obesidade grave pela USP, membro da COESA, da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica, e psicólogo da equipe aqui da Clínica Concon do Grupo de Cirurgia Bariátrica de Valinhos. Mariângela, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, é uma honra tê-la aqui conosco. Boa tarde a todos, o prazer é meu, muito obrigada e espero poder contribuir com informações importantes. Mariângela, com a sua experiência, com tanto tempo já se dedicando a essa patologia, como é que você define a obesidade? A obesidade é uma doença multifatorial e é uma preocupação grande quando se refere à saúde pública, né? E hoje em dia é quase considerada uma epidemia pela proporção de pessoas que precisam, né, desse tratamento. Uma das questões mais indicadas para controle e tratamento da obesidade é a cirurgia bariátrica, né? Ela reverte inclusive as comorbidades, mas infelizmente nem todos têm acesso e às vezes mesmo aqueles que fizeram a cirurgia têm o que a gente chama do fantasma que os acompanha, que é a preocupação do reganho de peso ou recidiva da obesidade. Voltam a engordar. É normal esse reganho de peso pós-cirurgia bariátrica ou quando isso pode ocorrer e quando que ele é esperado, quanto de reganho é esperado? Ótimo. É normal, tá? E é comum, pelo menos após o segundo ano de cirurgia, ter um reganho de peso de 6 a 10%, né? Então, como é que é isso? O paciente emagrece 60 quilos, ele volta a engordar 6 quilos, né? Então, isso é o esperado. E sem comorbidades, né? Agora, se o paciente engordar mais de 20% no período de um ano, quer dizer, antes de estar estável já a mudança do peso, e ter comorbidades, tá? Isso a gente já considera como um reganho de peso, e se for mais de 50% do peso anterior, já é entendido como recidiva da obesidade, né? Volta mesmo. Perfeito. Você fala que esse reganho ele é anormal quando ele teve esse aumento de peso de 10% e ele voltou a ter aquela comorbidades que ele tinha sarado, hipertensão arterial, diabetes, apneia do sono. Isso, é anormal quando ele tem mais de 20% num período de tempo muito curto, né? E tem algumas comorbidades. Ele tinha pressão alta, volta a ter. Agora, se for até 10% no período de 2 anos ou mais, sem comorbidades, é o esperado mesmo. Perfeito, entendi. E nas cirurgias que são mais realizadas hoje aqui no Brasil, o sleeve e o bypass, existe alguma diferença nessa perda de peso entre as cirurgias, entre essas duas operações? Existe, doutora Admar, né? Inclusive isso contribui na fantasia de que os pacientes podem escolher a técnica. Eles podem até certo ponto, né? Quem vai indicar, mas realmente é o cirurgião e a equipe por questões individuais de cada paciente. Mas a bypass, né? Que é aquela que tem um desvio do intestino, ela tem uma proporção maior de eliminação de peso, quase 80% do peso anterior. A sleeve é uma cirurgia mais simples, ela não mexe com o intestino, a recuperação é mais tranquila, embora as duas sejam,
mas ela tem em torno de 65% mais ou menos. E quando você fala nesse reganho de peso, quando ele até aumenta a comorbidade, como o paciente deve fazer para evitar esse reganho de peso e aproveitar a sua cirurgia bariátrica? Bem, ele tem, como é uma doença multifatorial, ele tem que, desde antes da cirurgia, tem um protocolo para ele seguir, justamente para evitar esse e outros complicações e transtornos. Então, seguir a referência da equipe multidisciplinar, né, fazer todos os exames, se dedicar à atividade física, isso nós não vamos escapar, né? Embora alguns não gostem, mas isso é importante. E ficar claro para ele que a cirurgia ela é um pontapé inicial, né? A obesidade é uma doença que tem aspectos de cronicidade, então ela não vai fazer milagre, ela vai ser o início de algo. E o acompanhamento psicológico dentro dessa equipe multidisciplinar, desde o início, é muito importante, principalmente se o paciente tiver algumas doenças associadas. E quando o paciente tem esse reganho de peso no pós-operatório, como é que nós podemos atuar? Quais os procedimentos clínicos, cirúrgicos, como é que nós podemos ajudar esse paciente a voltar a ter aquele menor peso que ele atingiu depois da cirurgia? Bem, ele vai ter que começar de novo, né? Ele vai ter que reestruturar todos os hábitos alimentares, né? Às vezes isso precisa de alguma medicação, se ele tiver algum caso, por exemplo, de depressão ou alguma doença, né, nesse nível. E tem alguns procedimentos clínicos significativos, né, que a gente chama de plasma de argônio, né, tem uma outra que chama TORI, tem a cirurgia revisional, o paciente que fez sleeve e quer mudar para bypass, né, e tem uma outra que chama aplicatura gástrica, que é mais ou menos um tipo de procedimento por endoscopia que pode diminuir o estômago, diminuindo a quantidade ingerida. Essas técnicas específicas no site da Clínica Concon vocês têm, né, a explicação em detalhes, né? E como é que você faz na abordagem psicológica? Qual que é o tratamento psicológico para ajudar esse paciente? Isso. Ele vai ter o procedimento cirúrgico, ele tem medicações, ele tem a dieta correta, ele tem a atividade física. E na área psicológica, como é que nós podemos ajudar? Como é que você trabalha com ele? Existem várias terapias, né? Terapia é o cuidado com a saúde, né? E a gente chama na área psicológica de psicoterapia, que é uma terapia voltada para cuidar da saúde mental. Ela tem diferença nos métodos e das técnicas, né? As mais conhecidas que a gente vê indicando, né, é a comportamental, a cognitiva comportamental, são terapias que olham o indivíduo, né, em termos de mudar o comportamento ou às vezes o pensamento que está distorcido, que são as crenças. Às vezes a pessoa cresce num ambiente que a obesidade é um problema só de comportamento, não é entendida como uma doença. Então, você tem que ajudar o paciente a reorganizar essa forma de pensar para investir mais no seu tratamento. Tem a abordagem fenomenológica, que você investe no paciente para ele usar mais a sua autonomia, para ele entender e usar a sua criatividade, e tem uma área, né, que enfoca mais o inconsciente, que a gente chama de base analítica, né, que são as psicanálises, as psicoterapias, que trabalham com uma técnica que a gente chama de interpretação.
De maneira geral, o que as psicoterapias propõem? O paciente conhecer seus recursos internos, né, os seus limites, até onde ele consegue, até onde ele quer ir, para ele poder usar todo esse arsenal que ele tem a seu favor. Mas nós não vamos escapar de recomeçar com acompanhamento nutricional e com a equipe novamente. Excelente. Para aquele psicólogo que está querendo fazer parte de uma equipe de cirurgia bariátrica, querendo começar nessa área de atuação, que conselhos você daria? O que ele precisa fazer? Como que você aconselharia um jovem psicólogo? É um trabalho árduo, né? Eu sempre brinco que a gente traça uma linha paralela, né, em termos de estudo, e elas não se encontram mesmo, mas elas são igualmente importantes, né? Que é estudar tanto a condição clínica do paciente, ter uma noção do aspecto cirúrgico, da parte da gastro, né? Eu preciso saber o que o cirurgião da minha equipe faz, até para eu saber fazer um diagnóstico diferencial. Dentro dessa abordagem clínica, perceber o que acontece com o paciente, se ele não seguir o protocolo, se ele não tomar as vitaminas, porque às vezes a falta de alguma vitamina, o sintoma é similar a um quadro depressivo. O paciente que tem déficit de vitamina B12, por exemplo, ele tem desânimo, tem apatia, perde um pouco o paladar, e isso também é um quadro depressivo. Então precisa ter uma noção significativa da parte clínica e do psicodiagnóstico para poder, em caso de necessidade, fazer um encaminhamento adequado para esse paciente. Excelente. Vocês que estão nos ouvindo, se tiverem mais dúvidas, podem encaminhar para a gente vai ter novos encontros aqui com a psicóloga Mariângela. Mariângela, muito obrigado por ter vindo e vamos convidá-la novamente para responder as perguntas dos nossos ouvintes, tá bom? Eu agradeço.